itinerário de conversão pessoal, comunitária e social. Isso é a igreja que apresenta para a gente como um instrumento para a gente refletir durante a quaresma e nos ajudar nesse processo de construção da igreja. Este ano, a CNBB, os bispos do Brasil, eles colocam a juventude para nós como tema desse itinerário de conversão pessoal, comunitária e social. O tema da campanha de fraternidade e juventude, e o lema "Eis-me aqui, envia-me". Eu fiquei me perguntando, é difícil falar em pouco tempo, porque é um texto muito extenso, e ele não utiliza esse método ver, julgar e agir bem explícito. Claro que toda a ação pastoral da igreja ela é incluída de analisar todos esses métodos, mas o texto é dividido em 4 partes. A primeira vai tratar do tema, onde fraternidade e juventude vai demonstrar aquilo onde a juventude vive, a sua cultura, a cultura midiática, a mudança de época que nós vivemos, tudo isso onde a juventude está ali, na linha de fogo, sentindo na pele o que essa mudança de época faz. A segunda parte vai tratar do lema, "Eis-me aqui, envia-me", que é a parte bíblica, a vocação de Isaías. E aí, nessa parte bíblica, vai tratar também de jovens dentro da Sagrada Escritura, para a gente poder entender a importância da juventude, como que Deus usou a juventude dentro da Sagrada Escritura. A terceira parte vai tratar da ação transformadora que a igreja tem que ter com a juventude. E aí, eu acho que é a parte central do texto básico, porque vai falar que a igreja, que nós, igreja, nós temos que nos convertermos aos jovens. E no final, vai dar alguns gestos concretos que vão mostrar como que a gente pode ajudar a juventude a crescer, a se formar e tudo mais. Mas a gente vai usar esses 3 métodos nesses momentos de reflexão. O primeiro é o ver. Como eu disse ano passado, e vocês têm memória, vocês lembram, o ver é olhar. É a primeira impressão que a gente tem diante de alguma situação, diante de algum problema. E o ver, para mim, diante do texto básico, diante da juventude, ele é oculto, mas com a experiência que a gente teve semana passada, do ícone e da cruz missionária, ficou muito claro para mim de alguns pontos. Porque o ver, a gente olha para a juventude e a gente fala assim, a juventude é o futuro da igreja. A gente olha para o jovem e é o futuro. A gente olha para o jovem, a gente vê ele como aquela pessoa que está crescendo, está se formando. E é verdade que alguns jovens, não é todos, que não se sentem muito comprometidos com a igreja, não se sentem comprometidos com o dever de estar à frente da igreja. Mas com essa experiência que a gente teve na semana passada, que vai ter pelo texto básico, eu tive a seguinte visão de que nós, como igreja, nós temos que olhar diferente para esses jovens. No Monte de Fé do ano passado, tinha 18 mil jovens. Se reuniram debaixo de chuva, começou, não debaixo de chuva, começou a gente se reuniu na matriz, quem estava lá pôde participar, junto, e depois a gente caminhou para o bairro da cidade, e lá debaixo de chuva, o tempo todo, o Dom Marcelo celebrou, os jovens ficaram ali, e no fim da missa ainda, o diabo que estava lá, ele elogiou a postura daquela juventude. E o Dom Marcelo era uma pessoa séria, e eu vi que ele estava emocionado, ele estava perto dele. Quando ele fala daquele jeito, é porque ele está mesmo convicto do que ele vai falar. Ele não fala apenas que sai da boca dele só por falar. Ele fala com vida, que é o que ele está vendo. Ele agradeceu e elogiou a juventude no sentido da piedade que eles estavam vivendo a Eucaristia debaixo da chuva e o silêncio com que eles tratavam no momento da celebração. Porque a gente olha para a juventude e a gente é um povo meio eufórico, né? Eu ainda sou jovem, vocês podem acreditar. A gente é meio eufórico mesmo. Mas só que a gente entende os mistérios de Deus. E é o que o texto vai falar. A gente tem que olhar para esse jovem como um lugar teológico. E entender o jovem como um lugar teológico é muito difícil. Porque o lugar teológico é onde Deus fala. Não é verdade? A gente olha para o jovem e fala assim, nossa, Deus está falando através dela para mim. E fala através da cultura, através do que ela vive, das mídias, através do Facebook, de tudo que está vivendo. E Deus usou esses jovens através da Sagrada Escritura para mostrar isso para a gente. 3 jovens que eu cito como primeiro passo para a gente iniciar a reflexão até quarta-feira, foram 3 pessoas que Deus usou extremamente para a juventude deles.
gente olhar para isso hoje, a gente imagina como é que um jovem de Jesus tem tudo lá, uma estrutura que envolve o jovem. E a gente tem que olhar como Deus olhou para esse jovem hoje. A gente tem que olhar para ela e acreditar que ela foi como um mistério da salvação, não como foi acontecido, mas em relação com Jesus, mas a gente tem que olhar com esse olho. Outro jovem que a gente pode usar é até mesmo Isaías. Ele era um jovem na época e o que foi confiado a ele também. A experiência que ele teve de encontro pessoal com Deus, com Jesus. E o mais interessante é que Isaías vivia um processo de sociedade onde tudo estava dando errado com a sociedade dele. E ele vai buscar na igreja. Ele não vai buscar um encontro pessoal dele em outro lugar, na casa de algum amigo, no Facebook, nada. Ele vai buscar na igreja. Ele vai à igreja. Quando ele vê que a casa estava pronta para cair, ele vai na igreja. E lá ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aí é Jesus, ele se revela para ele. E aí, confiar na missão dele de ser profeta, anunciar as nações, ele foi o próprio profeta desse tempo. Outro jovem. O próximo, João, que ficou aos pés da cruz. Foi o único dos apóstolos, o único dos discípulos, que ficou junto de Jesus na cruz. João era jovem, era o mais jovem entre os apóstolos. Então, a gente tem que tomar esse começo de reflexão para a gente olhar para o jovem diferentemente. Quem viveu essa semana peregrina e pôde acompanhar, vocês viram que a igreja apresentou um sinal, que é a cruz, que não é qualquer sinal, é um sinal muito complexo, misterioso, difícil na sociedade que a gente vive. Querer abraçar a cruz não é a cruz de nós, adultos, às vezes a gente não abraça a cruz, e apresentava essa cruz, e o jovem carregou essa cruz a semana inteira. Na procissão de sexta-feira do santuário, tinha mais ou menos 2.000 jovens, tinha grupos de jovens lá, mas eu fui perceber isso também. Eles carregando a cruz, e eram muitos, né? 20, quase 30 ao mesmo tempo, e querendo carregar a cruz. Alguns nem carregam, como o meu caso, né? Porque pesado e baixinho, a gente só encosta, né? A gente ficava encostando. Mas você via o olhar daqueles jovens, dos jovens que da cruz, é coisa impressionante. Eles não tomavam aquele oba-oba, porque eles entenderam o que é a cruz. E a igreja foi, apresentou para eles que eles abraçaram. Então fica para nós hoje esse olhar, de olhar para o jovem como um presente. A gente, claro, que tem um presente de informação, precisa muito de nós adultos para ajudá-los, mas ele é um presente, não é simplesmente o futuro da igreja. Ele é um futuro porque ele vai ter a continuidade, mas ele é um presente já hoje. A gente tem que olhar como um presente. O lugar onde Deus vai falar também para nós. Então fica esse primeiro tópico para a gente refletir, ver, de olhar para esse jovem com mais carinho, mais atenção, no lugar onde que Deus fala. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.